Mas é o noticiário das decisões da Casa Branca voltadas ao tarifaço ao Brasil e à punição, à sanção ao ministro Alexandre de Moraes, que toma as manchetes nesse momento no Brasil todo, com grande repercussão também nos Estados Unidos. A partir de agora, a gente vai explicar em mais detalhes o que foi decidido. Quem está com a gente nessa cobertura especial é o Eduardo Barão, falando ao vivo de Washington. Barão, as duas medidas tomadas com um intervalo de pouco mais de uma hora. A sanção a Alexandre de Moraes, que já havia uma especulação e uma expectativa de que sairia, que é justamente essa lei Magnitsky, que é um bloqueio de bens, um bloqueio de valores, de qualquer patrimônio que o ministro Alexandre de Moraes possa ter em dólares nos Estados Unidos. E é também uma medida em relação à economia brasileira, porque na sequência veio a confirmação desse tarifaço. Mas aí eu vou começar pelo tarifaço com você, Barão, porque na determinação dos 50%, Trump acabou abrindo exceções que beneficiam o Brasil, né? Boa tarde. Olá, Adriana. Boa tarde para você, para o Frumento, para todo mundo aí no Brasil. O Trump voltou de viagem com tudo, né? Essa era a expectativa. Dependia da decisão do presidente americano, tanto o tarifaço, saber se de fato ele seria colocado em prática agora ou se haveria algum tipo de adiamento, quanto esse rigor maior das sanções que foram impostas ao ministro Alexandre de Moraes. Trump voltou ontem à noite da viagem da Europa e imediatamente esses dois casos já foram resolvidos, né? Havia um bom debate há longo tempo, meses e meses aqui nos Estados Unidos, sobre a questão da lei Magnitsky, mas como você perguntou primeiro sobre a questão do tarifaço, né? O Trump assinou agora 50% aos produtos importados do Brasil, mas com essa vírgula, né? Não serão todos os produtos tarifados. Ontem o secretário de Comércio já dizia que produtos que não são fabricados ou cultivados aqui nos Estados Unidos estarão isentos dessa lista. É o caso, por exemplo, do café, que é o que tudo indica não vai passar por esse tarifaço. O cacau também não. Alguns produtos que os Estados Unidos, por exemplo, compram na área de aviação também devem ser isentos. Toda essa lista deve ser divulgada ainda hoje, mas ainda não foi divulgada especificamente pelo governo americano, mas tem uma ideia exatamente de quais seriam esses produtos. Com relação à lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ainda havia dúvidas, seria só o Alexandre ou se outros membros da Suprema Corte que passariam por essa sanção. Mas a definição também foi feita hoje. O ministro Alexandre de Moraes acabou sendo colocado, é o primeiro brasileiro sendo colocado com essa sanção, e a partir de agora não pode mais ter relações com instituições americanas. São as contas que supostamente ele tiver aqui nos Estados Unidos, aparentemente ele não tem conta por aqui, bens de empresa também que seriam, nesse momento, colocados em xeque pelo governo. As questões envolvendo cartões de crédito, bandeiras internacionais, Visa, Mastercard também, o Alexandre de Moraes deve ter dificuldades a partir de agora de usar esse tipo de moeda eletrônica. Mas já era uma decisão que estava sendo tomada. O Alexandre de Moraes foi citado das duas decisões, claro, a contra ele especificamente, mas também na decisão do tarifaço de 50%. Aliás, na decisão do tarifaço não tem nenhuma questão econômica colocada. Afinal de contas, o Brasil hoje compra muito mais dos Estados Unidos do que o contrário. São questões políticas relacionadas à visão do presidente Donald Trump com relação ao Brasil nesse instante e especificamente com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Barão, quero te colocar uma pergunta e me corrija se eu estiver errada. Mas até agora, do que eu li, do que foi publicado em relação ao tarifaço, essas exceções, como você disse, elas têm que ser, essa lista, né, do que de fato, quais produtos vão ser atingidos, ela tem que ser publicada para ficar claro o que está fora e o que está dentro desses 50%. E a gente, assim que tiver essa informação, vai trazer aqui. Agora, em relação ao Magnitsky, a lei que foi aplicada, essa sanção rigorosíssima, também, como as declarações tanto do secretário de Tesouro quanto do secretário de Estado, Marco Rubio, são muito duras e politicamente, com um tom político, de um viés de que a Magnitsky foi acionada porque há uma caça às bruxas, porque consideram que Alexandre de Moraes viola o direito à liberdade de expressão, mas também não deixa claro exatamente todas as punições que serão implementadas de imediato. Fica claro que um congelamento de bens, caso tivesse dinheiro em contas bancárias aí, caso tivesse propriedades, por exemplo, imóveis aí, fica claro esse congelamento e esse confisco, de alguma forma, que esses bens ficariam indisponíveis
para o Alexandre de Moraes, mas não fica claro se vai escalar nessa lei Magnitsky a ponto de não poder ter relação com nenhuma outra empresa americana, como as bandeiras de cartão de crédito que você citou, se ele por exemplo, poderá usar empresas como a Amazon, as empresas de streaming da televisão, se ele poderá ter algum tipo de conexão com a empresa americana. Ou para você isso já ficou claro que tá definido isso? Para mim está claro, Adriana. A definição da lei Magnitsky é um pouco diferente da tributação do Trump com relação aos produtos importados, né, onde ele vai ter que especificar, porque isso vai para o Congresso. Né, a taxação do Trump ele está mandando para o Congresso em regime de emergência, e aí vai ter toda aquela discussão. Ontem a gente conversava, inclusive, com o senador da Virgínia, que disse que vai tentar barrar o tarifaço ao Brasil, assim que chegar esse plano de emergência do Trump. Da lei Magnitsky é um pouco diferente, ela tem um escopo já definido, né, ela não varia de caso para caso. Então, ela já existe, já está sendo aplicada. Aí vai para o juridiquês. Por quê? Porque cada advogado, cada professor tem uma compreensão diferente. O que normalmente acontece é que empresas americanas podem ser sancionadas se mantiverem qualquer tipo de relação com quem está nessa lista. Esse é o ponto. Empresas americanas não podem ter relação comercial ou financeira com quem está nessa lista. Isso é basicamente a lei. Então, qualquer empresa americana vai ter receio de ter relação, neste momento, com o ministro Alexandre de Moraes. Essa empresa pode ser sancionada pelo governo americano. Então, é basicamente isso. As empresas americanas não podem ter relação direta com qualquer um que esteja nessa lista, como a partir de hoje foi o caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí, qualquer empresa mesmo, em todos os segmentos. E, evidentemente, que essas empresas não vão querer ter uma briga com o governo americano num cenário em que quem aparece nessa lista não é bem visto por aqui. É uma medida dura demais, tomada geralmente contra terroristas, torturadores, ditadores sanguinários e agora usada contra Alexandre de Moraes, que preside o inquérito em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu e que deve haver um julgamento dentro de pouco tempo, dentro de 1 mês e meio, 2 meses no máximo, deve ter um julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, Barão, qualquer novidade, inclusive essa lei é tão pesada e por isso a minha pergunta se haveria uma escalada passo a passo até a aplicação, digamos, da medida mais dura, porque há interpretações de que essa lei Magnitsky, usada contra torturadores e terroristas, como eu disse, ela pode, inclusive, prejudicar o relacionamento de quem é sancionado com empresas aqui no Brasil. Se uma empresa brasileira, suponhamos, um determinado banco brasileiro, tem relação com o sancionado, que no caso agora é Alexandre de Moraes, mas tem negócios nos Estados Unidos, essa lei poderia, inclusive, atingir de alguma forma uma empresa brasileira que tem investimentos, que tem atuação fora nos Estados Unidos. Então, vamos ter que ver esse juridiquês para ver até que nível essa lei será usada contra Alexandre de Moraes. Quer completar alguma informação, Barão? Fica à vontade. Não, a leitura é exatamente essa, né? Mas insisto, de novo, aí é para o juridiquês. A lei não vai ter medida diferente, ela não é diferente para Alexandre de Moraes ou para, sei lá, o outro que está na lista, entendeu? A lei é a mesma. A lei vale para todos os casos. Ela é diferente da taxação, da tarifa que vale para um produto, não vale para o outro, é mais alto para um, mais alto para o outro. Então, são cenários diferentes. E aí, como você falou, Adriana, é o juridiquês mesmo. E aí tem que ver qual banco no Brasil vai querer manter uma boa relação com uma empresa que tem base aqui nos Estados Unidos, sei lá, qual é a bandeira do cartão de crédito do Alexandre de Moraes. Ele vai continuar tendo essa bandeira no cartão de crédito, ou o banco que ele tem conta vai falar, não, você não pode mais a partir de hoje ter esse tipo de cartão de crédito. Enfim, é algo que pode ter um desenrolar mesmo sem o ministro ter exatamente um empreendimento aqui nos Estados Unidos, ou ter conta, investimentos aqui nos Estados Unidos. Ele pode sim ser atingido mesmo no Brasil. Tá certo, Barão. Qualquer novidade daí, espaço todo o tempo aberto para você voltar com a gente se tiver alguma atualização, alguma nova repercussão em relação tanto à sanção a Alexandre de Moraes quanto à decisão do tarifaço e essa lista que a gente vai estar, enfim, aguardando para ver quais os produtos serão especificados nessa lista do tarifaço. Obrigada demais, viu? Valeu, Adriana. Até mais. Valeu.